Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. E estamos hoje com mais um devocional da Palavra de Deus. E se você tiver observado, nós estamos sempre trabalhando com o livro de Lucas. Então, aproveitando a oportunidade, estamos estudando o livro de Lucas, considerado o livro mais lindo do mundo, e orando e fazendo um devocional, nos alimentando da palavra de Deus. O texto base hoje se encontra em Lucas capítulo 11, do versículo 37 ao 54. Aqui, Jesus censura os escribas e os fariseus. É óbvio que estamos falando agora de religiosos, de pessoas que fazem parte da religião. Não vamos falar de pecador, não vamos falar de perdidos, vamos falar agora de pessoas que deveriam ter um comportamento e não têm. Observem que o texto diz que Jesus foi convidado para fazer uma refeição à casa de um fariseu. E esse fariseu ficou achando esquisito porque Jesus estava comendo sem lavar as mãos. Jesus, os discípulos. Então Jesus aproveitou a oportunidade. Jesus sempre aproveitava todas as oportunidades que ele tinha. E aqui ele aproveita a oportunidade. Jesus chega perto de onde tinha criança. Ele fala que o menor é o maior no reino dos céus. Ele chega perto de pescadores. Ele fala que vai ser pescador de homens. Ele fala a parábola da rede que é lançada no mar. Ele chega perto de agricultores. Ele fala de semente. Ele chega perto da mulher adúltera, da mulher de samaritana. Ele vai falar da água da vida. Então Jesus sempre aproveitava as oportunidades que ele tinha. E aqui Jesus começa censurando o pecado dos fariseus. Então, o primeiro pecado que Jesus começa a censurar aqui diz: agora vós, os fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e de maldade. Chamou-os de louco e disse que só um louco fazia isso. Só um louco que ia limpar o exterior e deixar o interior sujo. E ele disse que esses fariseus aqui, eles eram dessa forma. Eles se preocupavam muito com o exterior, e daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre isso. E Jesus ainda começou a apertar. Vocês dão dízimo, e dão dízimo, tinha os dízimos que a lei estipulava, do vinho, do azeite, dos cereais, só que Jesus aponta aqui outros dízimos que eles davam. Jesus falou aqui de hortelã, falou de arruda e de toda a hortaliça. Então eles davam mais do que a lei cobrava. Mas eles faziam isso para dizer que eram santos, que eram puros, que eram melhores, que eram o dono da cocada, tipo isso. E Jesus aperta eles. E Jesus aqui não disse que é errado dizimar, mas disse que eles deveriam preocupar também com o mais importante da lei, que deveria ser amar. Isso seria o mais importante. Eu falei nos vídeos anteriores sobre a motivação errada. Algumas pessoas querem servir a Cristo por alguma motivação. Aqui, o dízimo era dado por uma motivação errada. Eles dizimavam como se fosse um salvo-conduto. Dizimava para ter uma garantia. E hoje, infelizmente, muitas pessoas fazem isso, mas não só as pessoas que às vezes nem vai à igreja, mas manda alguém levar o dízimo, transfere por Pix e tudo mais. Jesus não está preocupado com o dízimo, com a motivação dessa pessoa. Na verdade, ele está preocupado com a motivação dessa pessoa. Você dizima porque ama a obra de Deus e quer ver as portas abertas? Ou você dizima porque você acredita que você será abençoado com isso? Então, se você dizima porque ama a obra de Deus e quer ver as portas abertas,
amém por isso. Mas se você dizima só como uma garantia, como uma moeda de troca, como uma barganha para Deus, isso não funciona. O segundo pecado que Jesus aponta aqui dos escribas, dos fariseus, dos doutores da lei, porque em diversas situações aqui, Jesus vai chamar, um ele chama de escriba, outro ele chama de doutor e de mestre, mas aqui Jesus fala que eles tinham o pecado da autoprojeção. Isso é um pecado muito assim da arrogância. Você vê, por exemplo, as pessoas chegam à igreja, em vez de pregar o evangelho, eles falam mais da vida deles do que do próprio evangelho. A pessoa chega e fala, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sonhei com isso, Deus mandou falar aquilo, e eu ressuscitei, e pai, começa aquele monte de história, e no final das contas não tem Bíblia, não tem palavra de Deus, não tem alimento, só tem autoprojeção, eu fiz curso disso, eu sou formado naquilo, eu preguei não sei aonde, e começa a inventar, às vezes, história, eu fui no inferno, e é só lorota, é autopromoção. Aqui, Jesus também critica essas pessoas, porque eles escolhiam os primeiros lugares, e eles gostavam das saudações, de aparecer nas praças, de mostrar o seu status. É muito comum você ver pessoas, obreiros, que só ficam em cima do altar, né, do altar, púlpito, palanque, seja lá o que for, para aparecer. É aquele tipo de crente morno, não conhece nada de Bíblia, não tem um ministério definido, mas ele se sente pastor e quer ficar ali, naquele lugar de destaque, sentado na frente de todo mundo dizendo, eu sou melhor que vocês. Isso está errado, isso é pecado de fariseu, e Jesus está condenando aqui. Na verdade, Jesus fala assim, ai de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos nas sinagogas, e nas saudações nas praças. Eu diria, ai de vós, obreiros, que só querem ficar no altar, mas não querem trabalhar na obra de Deus, para aparecer. E Jesus continua aqui apertando, Jesus estava meio irritado, é engraçado se você observar assim a cena. Jesus foi chamado para fazer uma refeição na casa desse fariseu, o texto diz assim, e estando ele ainda falando, rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com ele. E entrando, assentou-se à mesa. Então, Jesus estava ensinando, um fariseu vai lá e interrompe. Por que o fariseu interrompe? Porque é fariseu, porque gosta de aparecer, porque quer roubar a cena. Em vez de deixar Jesus ensinar o que ele estava ensinando, foi lá e entrou na frente. Aí Jesus dá toda essa lição. Jesus estava muito irritado aqui. Eu espero que você não fique escandalizado com a forma com que eu estou tratando Jesus. Aqui o Jesus homem estava irritado com os doutores da lei, vamos dizer assim. Então, primeiro, segundo, o terceiro pecado que Jesus aponta ali naqueles fariseus, está no versículo 44, ele chama-os de sepulcro caiado. Na verdade, aqui ele não se refere apenas a fariseus, mas ele diz, ai de vós, escribas e fariseus, e chama eles de sepulcro caiado. Jesus acusa eles de terem maquiado os sepulcros e que eles mesmos eram o sepulcro que eles maquiavam. Deixa eu te explicar direitinho. Na época bíblica, e a hora está só passando, eu tenho que resumir isso aqui. Na época bíblica, as pessoas iam a Jerusalém, mas o judeu não podia tocar em defunto, na questão da cerimônia. Se ele tocasse, era 8 dias impuro, sepultura e tal. Então, os escribas e os fariseus pintavam ali o sepulcro bonitinho, para as pessoas nem perceberem que estava em cima de um cemitério ou tocando em um sepulcro. E Jesus fala, esse sepulcro é vocês. Vocês são um sepulcro caiado. Por que sepulcro caiado? Porque um sepulcro caiado, um sepulcro maquiado, é a espécie de pessoas que você olha para ela e ela tem uma aparência boa, tá? O sujeito vai pregar na igreja ou vai visitar a igreja, seja lá o que for,
Ele está preocupando com a maquiagem que está usando, com o anel de ouro que vai usar, com vestido, com sapato, com o terno. A pessoa quer estar nos panos, vamos dizer assim, no popular. E o que é que acontece aqui? Acontece que eles estão preocupados muito com a aparência, com a maquiagem, e esquece que eles estão ali não é para aparecer, que quem tem que aparecer é Jesus. O pregador, eu comento isso aqui quando estou dando dica para pregadores. Um pregador não pode pregar igual o Falcão, por exemplo, né, um cantor. Lá ele canta com um girassol aqui e tal, mas o pregador precisa te mostrar humilde. A mensagem precisa ser maior do que o pregador. E o que acontece aqui? Acontece que os escribas gostavam de aparecer, de ter aparência, de estar bem. É aquele tipo de pessoas que você sabe como é, não vou ficar prolongando aqui. Então, Jesus disse que as pessoas são contaminadas quando têm acesso aos sepulcro caiado, a esses doutores, a essas leis, a essas igrejas e a esses obreiros. E quando eu falo obreiro, eu estou falando pastores, estou falando missionários, diáconos, presbíteros, evangelistas, hoje tem os tal dos apóstolos, estou falando dessas pessoas. Se são sepulcro caiado e quando você tem contato com elas, você fica impuro, você fica imundo, porque a tendência é você começar a andar igual a elas, conversar igual a elas e defender o que elas defendem. Então foge desse tipo de pessoa, porque isso é muito perigoso. Aqui está a minha colinha que eu faço e anoto cada dia. Versículo 44 e 45, Jesus acusa de legalismo. Já estou terminando. O legalismo, porque na hora que Jesus está apertando ali, então o doutor da lei fala assim, mas e aí, você está dizendo isso para nós também? E respondendo um dos doutores da lei, estou lendo o versículo 45, disse-lhe, mestre, quando dizeis isto, também nos afronta a nós? E Jesus, eu disse que estava irritado, Jesus fala assim, e ele disse, ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de carregar. Jesus está dizendo assim, vocês estão cobrando das pessoas coisas que vocês não dão conta de fazer. E aqui não importa se você é um obreiro da casa de Deus, ou se você é só um membro, um visitante que quer servir a Jesus, mas é importante que você saiba que o evangelho é simples, que o evangelho é acessível, que Jesus está com os braços abertos a todas as pessoas. E esse papo de algumas pessoas pensarem que só elas sabem interpretar a Bíblia, só elas sabem pregar, só elas são usadas e você tem que ficar obedecendo tudo que elas disserem e você percebe que elas não estão pautadas, focadas na palavra de Deus. Foge desse tipo de pessoa, legalismo. A pessoa pensa, eu sou pastor, ninguém pode falar comigo. Eu sou o bispo, eu sou fulano de tal, reverendo. Marca na minha agenda, vê se tem uma agenda aí. É isso, esse tipo de pessoas que Jesus está cobrando aqui, apertando esse tipo de pessoa. No versículo 47, Jesus acusa-os de serem perseguidores, de matar os profetas. Os pais deles mataram os profetas e eles estavam colocando o pano quente. Na verdade, estava querendo matar Jesus também. Essa é a verdade. Por isso, Jesus os acusou de perseguição. E no versículo 52, Jesus acusa-os, doutores, aqui os intérpretes, de dificultar o acesso. Jesus disse que eles tinham uma chave da ciência e dificultava, escondia, tirava essa chave. Para quê? Para que outras pessoas não aprendessem, para que outras pessoas não tivessem conhecimento do Evangelho. Então o Evangelho é preciso de que você simplifique as coisas. Aqui no canal eu sempre tento simplificar um texto. Eu sempre tento dizer para você que o Apocalipse é fácil, que o Apocalipse significa revelação, que eu tento trazer facilidades para quê? Para que você tenha acesso à palavra de Deus e não fique presos em doutores que querem dizer, eu sei, você não, eu tenho, você não, Deus me chamou, mas você não. Então isso, Jesus Cristo está
aqui cobrando dos doutores da lei. E no versículo 53 e 54, vemos que eles ficaram mais irados e revoltados com Jesus. Em vez de se renderem, de reconhecer os seus erros, eles pioraram. Começaram a procurar uma forma de perseguir Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, eu peço ao Senhor que pela tua infinita misericórdia, o Senhor venha nos dar graça, Pai, para crescer na graça e crescer no conhecimento. Te agradeço pela noite que o Senhor nos deu, por ter nos levantado, Pai, firmes. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor nos livre dos homens maus, dos fariseus, dos hipócritas, daqueles que querem dificultar, daqueles que querem fazer as pessoas errarem o caminho, que querem cobrar dos outros aquilo que eles mesmos não fazem. Deus, direciona, Pai, os nossos passos. Queremos servir ao Senhor em espírito e em verdade. Queremos conhecer mais do Senhor e estar mais próximo do Senhor. Deus, segura, Pai, em nossas mãos e nos abençoe em nome de Jesus. Até amanhã com mais um devocional da Palavra de Deus. Deus abençoe.